Oi, meninas. Desculpa o atraso. Deu um rolo aqui no meu computador e essa porcaria desse programa não reconhecia a minha câmera, não reconhecia nada. Aí eu tive que reiniciar tudo e sabe como é, né? Demora uns 3 dias para ele reiniciar. Aí acabou que atrasou pra caramba. Ó, já estamos 15 minutos atrasados, que vergonha. Eu não comecei a gravar. Ah, eu não comecei a gravar, não. Ele já começou a gravar automaticamente. Tá gravando já. É o independente, é o independente. Ainda bem que existe a edição de vídeo pra gente consertar depois. Ah, calma aí. Exatamente. A Gabi chegou aqui. Já só ela entrar, que aí eu já dou o recado das nossas baixas hoje. A gente teve. A gente teve 3 probleminhas, né? Uma tá com vergonha e falou que não tem coragem de entrar. Mas ela tá com o link lá, né? Vamos ver se depois passa. Oi, Gabi, tudo bem? Ah, calma, ela tá conectando o áudio ainda. Com vergonha, gente. Aí. Como assim? Oi, Gabi, tudo bem? Pois é, uma das meninas deu uma pirada, ela falou que tá com vergonha e não sei o quê, que ela não tá preparada, que ela tá achando que vai ser uma coisa super séria, e aí ela ficou Gente, tensa e tá com vergonha. Essa pelo menos relaxa. teve um motivo engraçado. As outras duas baixas, uma delas é essa notícia terrível que o pai da Carol tá com Covid, foi internado, e aí a família toda teve que ir pro hospital fazer teste. Então, complicou a vida dela, né? Aí não rolou. E o da e teve uma outra menina também que ela acordou passando mal, ela tem que fazer um exame e tal, e aí não teve jeito, ela também não pôde participar. Então, essas foram as ausências tristes do nosso encontro hoje. Mas espero que dê tudo certo. É um bom alerta, né, pra gente ver que não é uma gripezinha, não é brincadeira, o negócio, sabe? Exatamente. Tá chegando bem pertinho da gente, todo dia a gente sabe de alguém perto, então não tá fácil. Então a gente tem que levar isso super a sério. Eu vou dar só uma introduzida rapidinha, né, no que a gente está fazendo aqui, para vocês entenderem. A maioria aqui eu sei que faz RI, direito, então vocês já estão super entrosadas, né, com o tema que a gente propôs para o encontro hoje. A ideia é a gente dar uma pequena, assim, introduzida no tema democracia, só para dar uma situada, né, na parte teórica da coisa, e aí jogar a discussão para ouvir vocês, para saber o que vocês pensam, como é que vocês estão enxergando as coisas, que expectativas vocês têm em relação à situação toda, assim, vocês poderem falar mais do que a gente, né, a ideia é essa. A Areta vai começar, ela vai apresentar para vocês como é o Politize e tal. Ai, calma, gente, tem um vacilo. Ah, não, tá E a certo. ideia também é que seja um bate-papo bem leve, tá? Então não tem nada, não tem nenhuma tensão aqui, ninguém aqui está sendo avaliado, ninguém aqui está sendo testado. É um bate-papo para a gente, enfim, construir junto. Eu acredito muito nessa co-construção, né? A gente não está aqui como dona da verdade, dono da razão, ninguém aqui sabe tudo. A ideia é a gente construir algo em conjunto mesmo, tá bom? Então podem ficar tranquilíssimas. Pois é, eu não entendi a vergonha também. Agora eu vou abrir aqui, agora vamos ver, porque vocês têm que levar em conta o fato de que a minha experiência nesses sistemas tecnológicos de transmissão, ela é bem pequena. Eu vou ver se eu consigo fazer aquele esquema que super profissa que todo mundo faz de compartilhar telas. Enquanto a Fabiola vai tentando aí, quando a gente começar a interagir, como a Fabiola já adiantou, a gente vai ter uns 10, 20 minutinhos de fala nossa, que é para a gente dar uma contextualizada no debate, e mais para o fim a gente abre para esse bate-bola, para a gente conversar um pouco. E aí, quando a gente estiver falando, ou quando uma de vocês estiver falando, eu vou pedir para deixar o microfone mutado, que aí evita interferência de áudio, evita que trave e tudo mais. Acho que abriu aqui, Fabiola, dando para Conseguiram? mim. Vocês estão vendo? Ah, sim. Sim. Então a Pronto. gente vai fazer uma apresentação rápida da gente, né? Eu sou a Areta, eu tenho 26 anos, eu
Sou graduada em Ciências Sociais pela PUC Campinas, tenho mestrado em Ciências da Religião, também pela PUC Campinas. Esse mestrado gera bastante curiosidade por parte das pessoas, né? Nossa, ciência da religião, o que é isso? Mas a gente deixa isso para uma próxima conversa, tá? Se tiver curiosidade de saber o que estuda isso, a gente conversa numa próxima oportunidade. Eu sou professora, atualmente professora da rede pública daqui de São Paulo, e agora eu também estou envolvida em projetos, o Politize é um deles, porque eu sou ativista pela educação, então a pauta educacional ela é muito forte para mim. Também atuo aí em questões de equidade de gênero, representatividade feminina nos espaços de poder e tudo mais. E é isso. Essa sou eu. Quer falar um pouquinho, Fabi, sobre você? Tá. Bom, eu sou a Fabiola Baani, né? Eu tenho 50 anos. Podem dizer que não parece, por favor. Mas a gente tenta, né? Dar um tapa no visual de vez em quando. Hoje eu tenho uma mini adega aqui na Peixoto Gomide, pertinho da Frei Caneca, mas eu já fiz um monte de coisa na vida, já tive outras empresas, já trabalhei como funcionária, sou formada em programação de dados, é a minha primeira formação lá nos anos 90, aí depois eu fiz relações internacionais, porque eu estava a fim de ser embaixadora e tudo, então eu entrei de cabeça nessa questão do conhecimento político, internacional, nacional, etc. Aí eu acabei fazendo vários cursos voltados a conhecimento político, administração pública. Eu tenho pós-graduação em gestão e administração pública para conhecer um pouco como é o funcionamento da cidade, como é que funciona a política, as finanças, como é que faz essa jogada toda entre o dinheiro que entra, o dinheiro que a cidade investe. Então eu acabei focando muito nessa questão política. Aí eu conheci o Politize, né, o ano retrasado. Aí eu me inscrevi para fazer parte e aí tentar conhecer as pessoas e passar um pouco do que eu aprendi esses anos todos, aprender um pouquinho mais. E aí acabamos que estamos aqui hoje, tentando acrescentar mais conhecimento para todo mundo. Aí é isso, assim, um breve resumo, assim, é isso daí. Aí agora Então, a Areta já pode... vou dar uma contextualizada, que é o Politize. A Fabíola já me adiantou que vocês já conhecem, meninas, mas pode passar, Fabíola. Calma aí, esqueci. Por um segundo O eu esqueci como Politize, passa. ele é uma organização da sociedade civil, ele surgiu em 2015 e o objetivo principal dele é formar pessoas como nós, comprometidas com a democracia, a entender mais sobre esses aspectos, né, que envolvem a sociedade da maneira mais didática possível, né? Nós já alcançamos 30 milhões de usuários no portal do Politize, então é um portal que bastante pessoa acessa. Tem vários conteúdos lá, tem um podcast também, para quem não conhece, o Politize também tem. E presencialmente, a gente já conseguiu impactar 60 mil pessoas em 137 cidades brasileiras diferentes, localizado em todas as regiões do país. Assim. Então, tem um alcance considerável. O programa de embaixadores, que é esse que eu e a Fabiola fazemos parte, ele tem vários voluntários espalhados por todos os estados brasileiros. Eu e a Fabiola somos talentos Politize e a gente tem essa missão de levar oficinas de educação política para o maior número de pessoas possíveis. Aqui, como vocês estão vendo, os multiplicadores Politize, que são mais de 800, nós também estamos nesses números. Eles chamam de multiplicadores, geralmente pessoas que não têm uma embaixada na cidade delas, e aí elas atuam levando educação política sem ter necessariamente uma embaixada física. Mas talento e multiplicadores é basicamente a mesma coisa. E nós temos 25 embaixadas, inclusive São Paulo tem uma embaixada própria, e somos mais de 80 pessoas que impactaram de alguma forma no movimento, 63, mas aqui são mais de 80, na verdade, pessoas que impactaram de alguma forma no movimento e agora compõem a rede de líderes. Vou pedir para vocês, pode passar, Fabiola, compartilharem nas redes de vocês esse nosso encontro. Podem utilizar a hashtag Eu Faço Política, marca o Politize oficial e a página também do Politize SP.
tirem print, enfim, usem a criatividade de vocês, já que a gente não pode tirar foto juntinho, vão aí usando a criatividade. O nosso IG também do Instagram, meu e da Fabíola, está no final dessa apresentação, aí vocês podem marcar a gente também, que a gente replica, enfim, para vocês divulgarem aí com o pessoal. Pode passar. Então, antes de iniciar com o conteúdo propriamente dito, eu vou começar com essa provocação com vocês, em forma de pergunta. O que mais te incomoda na política? Vocês não precisam me responder isso agora, oralmente, mas já vão refletindo sobre essa questão. Coloquem, tem um chat também, né? Se vocês quiserem ir escrevendo alguma coisa aí no chat, fica à vontade. Como nós estamos num número pequeno, acredito que depois, mais para o final, vai dar tempo de todas falarem, quem quiser comentar alguma coisa, mas já vai refletindo aí. Tenho certeza que vocês têm várias coisas para dizer sobre o que incomoda vocês na política. Pode passar, Fabi. Então, o tema central de hoje é política e democracia. A gente vai discutir alguns conceitos sobre essa questão, como eu falei, em torno de 15, 20 minutos aí, para mim e para a Fabi explanar passar por isso muito rapidamente, mas que são alguns conteúdos importantes para vocês entenderem, né? Essa oficina, ela tem o objetivo de introduzir esses conceitos em torno da política e da democracia e trazer algumas reflexões que são importantes para vocês quanto ao papel da política e da democracia na sociedade e também no nosso cotidiano, não só aquela política, né, macro que a gente imagina lá em Brasília, mas a política também que está presente no nosso dia a dia. Então, é importante vocês terem claro com essa apresentação que a política ela está diretamente relacionada com a resolução de problemas complexos e que a democracia ela vai ser uma ferramenta importante para a gente buscar soluções para os nossos desafios. Então, hoje a gente vai ter dois grandes protagonistas que vocês têm que ter atenção. Um é a política, a outra é a democracia. Mas o que é política, né? A gente se pergunta isso muitas vezes. Todo mundo tem alguma coisa para dizer sobre política, ou todo mundo tem alguma coisa para dizer sobre o que é política, mas vamos discutir de uma maneira um pouco mais estruturada o que seria essa questão aí da política. Quando eu pergunto para vocês, por exemplo, o que incomoda, o que mais te incomoda, o que algumas de vocês podem me dizer que ela serve para solucionar problemas, que a política tem uma dessas características, e de fato, ela serve para solucionar problemas e muitos. Mas que problemas será que seriam esses, né, que a política vai resolver? Então, vamos entender um pouco ela a partir da classificação desses problemas que a gente tem no nosso contexto. O primeiro deles são os problemas simples, que são aqueles problemas que, com um passo a passo, as mesmas soluções elas podem ser obtidas. Por exemplo, uma receita de bolo. Você vai fazer um bolo, você tem um passo a passo para fazer aquele bolo. Se aquele bolo queimar, por exemplo, já era previsível que aquilo aconteceu, provavelmente porque você deixou mais tempo no forno. Então, o problema daquele bolo ter sido queimado já era previsível, né? Queimou porque ficou mais tempo no forno. Então, é um problema simples de você resolver. É só você deixar o tempo certo que ele não vai queimar. Já os problemas complicados, eles são aqueles problemas que necessitam de um conhecimento mais especializado. Você vai precisar de um determinado procedimento para resolver ele, como é o caso dos problemas de engenharia, por exemplo. Construir um avião. Você não vai chamar um médico para construir um avião, porque senão não vai dar muito certo, né? Então, os problemas complicados, eles precisam de especialistas para resolver esses problemas. Já os complexos, eles possuem várias formas de ser solucionado e cada solução desses problemas complexos podem chegar num resultado diferente. E dificilmente um problema complexo ele vai ser resolvido de um jeito só, sendo necessário aí diversas abordagens para solucionar ele. É importante ter o conhecimento especializado, assim como é o caso dos problemas que são complicados, mas não necessariamente só isso vai resolver o problema. É importante nessa hora você inovar, principalmente.
E aí tem os exemplos aqui, né? Criar um filho, gerir uma organização. Não tem uma receita pronta. Criar um filho é ótimo. Né? Ele tinha que estar nos super complexos, né? Nos hiper complexos. Exatamente, porque não é como uma receita de bolo, né? Você criar um filho, que você segue um passo a passo e Sim. Pronto, criei meu filho. E gerir uma organização, a mesma coisa. Quanto mais criatividade, quanto mais jogo de cintura, quanto mais inovar, mais você vai conseguir chegar na resolução dos problemas que possam surgir. Já os problemas caóticos são os mais extremos e são aqueles problemas que geram resultados completamente diferentes e a gente não consegue resolver por vias normais ou tradicionais. Nesse caso, as soluções inovadoras assim são muito importantes. E aí a gente tem um exemplo mais recente impossível, que é a pandemia que a gente está vivendo hoje, que ninguém, logo quando a doença surgiu, ninguém sabia o comportamento dessa doença, nem quais medidas tomar. É uma situação que a gente vai compreendendo aos poucos e tentando tornar ela menos caótica, como, por exemplo, o isolamento social, o uso de máscara, são medidas que a gente vai tomando ao longo que a situação ela está acontecendo, né? Então, pelo menos essas medidas, elas tornam o problema menos caótico e, pelo menos, menos complexa também. Então, essa seria a classificação inicial sobre os tipos de problema. Tudo bem até aqui, meninas? Deem um ok com as mãozinhas. Beleza. Então, vamos lá. Pode passar, Fabiola. Aqui a gente tem um gráfico que ele torna um pouco mais visual a classificação desses problemas. É um gráfico que foi proposto por Stacey, Ralph Stacey, para quem não conhece, ou diagrama de Stacey, se você jogar no Google, você acha facilmente. E ele vai dizer que quanto maior a certeza e a previsibilidade dos resultados, como está ali embaixo no gráfico, e mais fácil a solução, a concordância quanto à solução, mais simples são os problemas. E quanto menor a previsibilidade e a solução, mais caóticos. E aí, a gente tem esses dois extremos, e no meio termo, a gente tem aí os problemas complexos e complicados. Pode passar. Bom, então, tendo isso em mente, fixando essa questão da divisão dos problemas, e aí eu incluo também os nossos problemas pessoais nessa pergunta. Como você classificaria seus problemas, né? Como simples, complicados, complexos ou caóticos? Acho que quando a gente tem esse recorte, a gente consegue até visualizar os nossos problemas do dia a dia de uma forma mais esquemática, né? Mais clara. Pode passar. E quando a gente pensa na política especificamente, né? Qual ela tem mais potencial de resolver, né? Os problemas simples, os problemas complicados? Bom, a política, ela vai ser a arte de resolver os mais complexos e caóticos problemas do nosso mundo. Pode passar o slide. Ela tem essa característica porque os problemas simples e complicados não é muito dessa perspectiva macro da política, porque seriam mais do mesmo, assim. A política se dedicar a resolver problemas simples e complicados seria muito previsível, não teria inovação, a sociedade não avançaria, a gente ficaria estagnado. Por isso que ela tem esse potencial de focar nos problemas complexos e caóticos, porque ela vai lidar com números variáveis, atores diversos e em situações muito maiores, e isso permite que ela lide com essa situação de uma forma melhor. Pode passar. Então, o que eu espero até aqui, meninas, é que vocês tenham entendido, não uma análise semântica do termo política, nem nada disso, mas que vocês tenham entendido, a partir desse quadro da classificação dos problemas, que ela tem, qual o papel dela na sociedade a partir
dessa busca, né, de solucionar essas questões. E principalmente que ela está presente em tudo, como eu falei lá atrás, inclusive para os nossos problemas pessoais. E não só aquilo que a gente vê na TV, Brasília e coisas do tipo, né? Ela está presente no nosso dia a dia, nós somos sujeitos políticos e estamos vivendo política o tempo todo. Mas e quanto à forma de governo, né, que a gente tem para conduzir a política? Ela é conhecida, como vocês bem sabem, como democracia, e a gente também vai aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, só que agora com a Fabíola, que vai dar um panorama aí bem geral para a gente conseguir unir essas duas coisas, política e democracia, para o nosso bate-papo no final. Bom, meninas, aliás, o nosso maior problema hoje, né? Por isso a gente está aqui, inclusive, conversando com vocês, o que todo mundo anda chamando de a crise democrática, né? Então, se a gente for pegar o momento atual, o maior questionamento é se a democracia pode ser chamada ou não de o melhor regime político que existe, né? Isso é uma dúvida que faz com que a gente precise voltar lá no tempo, né? Para a gente tentar entender um pouco as coisas, né? Tudo começou bem lá no começo, essa questão da organização política da sociedade geralmente girava em torno de um comandante, de um rei ou de um general ou de algum líder de uma tribo, em torno de todos os comandados. Então, era aquela questão do governo de um só, onde você tinha lá um rei, um soberano, que era o cara que comandava tudo, mandava em todo mundo, e o povo não tinha direito a nada. Talvez as classes mais próximas a ele, como o clero e a nobreza, tivessem algumas regalias, mas a sua capacidade de comando era totalmente restrita. Com o passar do tempo, aquela questão das pessoas começarem a produzir, a introdução do comércio, um certo poder econômico nas mãos de uma classe que estava surgindo de comerciantes, que começaram a se aproximar mais de uma elite, começou a fazer com que eles reivindicassem direitos, com que eles também exigissem participação na política e nas decisões. Aí a coisa continuou evoluindo até a gente chegar no questionamento do porquê não todo mundo ter o poder, né? Do poder de todos. Isso já tinha sido discutido muito antes, na época da Grécia Antiga, quando se questionava essa questão da participação popular nas decisões políticas. Isso é o início do conceito de democracia. Porém, se a gente for seguir à risca, a democracia que era desenhada, né, na época grega, principalmente em Atenas, que foi a cidade que mais caracterizou o nascimento da democracia, ela não era uma democracia ideal, era uma democracia excludente. Apesar de ela trazer o povo para o debate, esse povo que eles consideravam que participava desse debate eram, na verdade, as pessoas intelectualizadas, os homens, os filósofos. Então, era uma elite masculina. Não participavam as mulheres, não participavam os pobres, mas era um embrião daquilo que depois a gente viria a concretizar como democracia. Então, assim, eu quis dizer tudo isso porque para que vocês percebam que é uma linha de aprendizado, né? A partir da Grécia Antiga, onde se cunhou esse termo democracia, onde as pessoas poderiam passar a ter direito de participar da política, mesmo que de uma maneira ainda imprópria, né, porque não compreendia todos, essa questão veio sendo debatida ao longo da história de diversas maneiras. E sempre foi tentado se fazer um arranjo para que se como é que fala, se conseguisse aceitar todas as demandas e todos os questionamentos que eram feitos. Então, não nasceu perfeito, né? Foi feito assim, em cima de muita guerra, muita batalha, muita discussão, muito debate, e vem sendo feito assim até hoje, né? Essa daí é uma provocação, né, do que é necessário para haver democracia, mas a gente joga essa provocação para depois. Calma aí. O direito de votar é uma das coisas que caracteriza a democracia. Inclusive, todo esse conjunto de fatores que caracterizam o grau de democracia em que se vive num determinado país faz com que as democracias sejam divididas. Então, assim, existe a democracia completa, onde todos os fatores que envolvem a democracia são colocados em vigor plenamente, que é o caso do Canadá, Dinamarca, Suécia, os países mais para o primeiro mundo. Existe a democracia falha, onde
algum desses fatores ainda não foi implementado da maneira eficiente que faça com que ele seja realmente exercido na sua plenitude, que é o que acontece no Brasil, é o que acontece nos Estados Unidos, na África do Sul. Aí a gente já parte para a democracia mista, que ela está no meio termo entre os regimes autoritários e os regimes democráticos falhos, no caso, né? Ela está mais longe da democracia completa. É como a gente vê, por exemplo, no Paquistão, El Salvador, Ucrânia, que são países mais fechados. E aí tem já o fim da democracia, que são os regimes autoritários, como a gente vê na China, na Rússia. Então, é uma democracia que não existe, né? Na prática não existe. Então, a gente percebe que mesmo dentro do quesito democracia, existem ainda subdivisões, então nada é exato, né? Nada é tão simples de expor. Aí entra naquela questão de encarar os problemas, né? Em relação à política, porque é muito fácil a gente pegar um manual onde está escrito democracia é isso, é votar, é liberdade civil, é participação política, é liberdade cultural, é liberdade social, de religião, direito de associação. Então, assim, tem um manual, né, do que representa o compêndio democrático. Só que na hora que você vai ver mesmo as coisas acontecerem, existem muitas nuances que fazem com que a coisa não seja tão exata. Então, a gente está num constante aprendizado, né? A gente está numa evolução do pensamento político e democrático. Então, por isso esse momento atual é uma coisa confusa, porque, aliás, deixa eu até passar os slides, que aí a liberdade é a forma de aderir a organizações, que são aqueles pontos que eu falei para vocês, que é o conjunto do que se entende por democracia, né? A participação civil, a liberdade de aderir a organizações, participar de sindicatos, ONGs, qualquer tipo de organização pacífica. Então, é um direito, é uma forma democrática de exercer seu direito. Respeito às minorias, que fazem com que você evite comportamentos preconceituosos, racismo, misoginia, essa perseguição religiosa, esse tipo de coisa que faz com que você exclua do convívio social alguns grupos, né? A liberdade de expressão, a liberdade, que aí a gente depois tem que ver também na hora da nossa discussão, que a liberdade de expressão tem que ter alguns limites, né? O respeito é sempre bem-vindo. O direito do voto, a elegibilidade a cargos públicos, que é com que você tem o direito de exigir, de eleger alguém a um cargo público e de ser eleito a um cargo público, né? Então, o direito político tem os dois lados da moeda, né? De ser eleitor e de ser eleito. Então, isso tudo também faz parte do conjunto democrático, né? Essa parte aqui que eu falei, a garantia de fonte de informação, por exemplo, isso é uma das grandes... Esse é um dos grandes problemas dos regimes autoritários e pouco democráticos. Uma das primeiras coisas que os governos tentam é controlar o acesso que a população tem às informações. Porque quanto menos a gente souber, menos a gente critica, menos a gente reivindica, menos a gente discute. Então, assim, a liberdade de imprensa, que é uma coisa que também está sendo muito citada ultimamente, é importantíssima. A gente tem que saber o que está sendo falado, o que está acontecendo, o que está sendo feito no nosso governo, na nossa sociedade. A gente tem esse direito de saber. Então, cercear esse direito é uma coisa inadmissível. Então, é só para vocês irem situando, na hora que eu perguntar para vocês o que vocês entendem por democracia, o que vocês entendem por agressão à democracia e o que vocês acham que é importante não permitir que aconteça, vocês precisam ter essa noção do que é realmente democracia. A existência das instituições democráticas. Toda hora vocês escutam falar, as instituições isso, as instituições aquilo. O que são essas instituições? As instituições democráticas são esses organismos criados para ter esses direitos que nos foram colocados na Constituição. Então, assim, elas têm que existir, elas têm que ter a liberdade de contestar. Elas têm que contestar o executivo, elas têm que contestar o judiciário, elas têm que contestar o legislativo, elas têm que se contestar. Por isso a gente escolhe esses representantes, porque a gente quer que eles façam aquilo que a gente acredita. Então, assim, a partir do momento em que a gente ataca essas instituições, aí eu falo, por exemplo, do Ministério Público, que é uma instituição independente, né, dos poderes, e tem que ser,
independente dos poderes, porque o Ministério Público está lá para resguardar os direitos do povo. Então, se amanhã um presidente vai de contra alguma coisa que é um direito nosso, a gente tem que ter uma instituição ou várias que nos defendam. O STF, por exemplo, é o órgão máximo que tem que zelar pelas normas constitucionais, se está sendo feito ou não de acordo com a nossa lei máxima. Então, atacar o STF é, de uma certa maneira, atacar a democracia. Você pode não concordar com a condução das pessoas que compõem o STF, mas o STF tem que existir. O Ministério Público tem que existir, o Congresso tem que existir, porque sem essas instituições a gente não consegue executar a democracia plenamente. Então, assim, quando a gente... tem também... Oi. Não, que também, inclusive, abuso de autoridade nesses próprios órgãos que servem para investigar outros. Então, é muito importante você ter essas instituições muito harmonicamente distribuídas na sociedade, porque não a gente tem um STF que eles são a instância suprema e eles podem fazer o que eles quiserem. Não, existem também leis, enfim, regras, controle que eles têm que seguir. Então, é importante a gente ter isso em mente, que as instituições, elas se complementam entre si, e não que uma autoridade é superior à outra e ela pode fazer o que ela quiser. Sim, exato. Aquilo que eu falei, eles se vigiam, né? Eles se fiscalizam. E eles acabam sendo o nosso meio de fiscalização indireto. E isso tudo faz que a gente tem que pensar agora, que aí entre as nossas perguntas, quando você pensa, poxa, como é que é a minha em relação à política? O que eu acho? De que lado eu tô? O que eu acho certo? O que eu acho errado? Aqui é melhor do que ali? Em São Paulo é a mesma coisa que acontece em Belo Horizonte? No Brasil é a mesma coisa que acontece na Finlândia? Então, assim, a gente fica se questionando. Aonde é mais ideal, onde é menos ideal, o que é mais certo, o que é mais errado. A gente está sempre pensando nessas coisas. Então, assim, o ideal é a gente primeiro saber o que é a democracia. Agora você já tem uma noção, né, de tudo que envolve a democracia, que não é só o ato de votar em si, é tudo que compõe o conjunto. Então, por que a democracia no Brasil é falha? Porque a gente tem erros, a gente tem problemas graves nos processos. A gente tem corrupção, a gente tem desvio de finalidade, a gente tem nenhuma finalidade, a gente tem vários problemas. Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Para chegar a uma democracia completa? Pode demorar anos, pode demorar séculos, mas a gente tem que continuar sempre tentando construir isso. Então, vocês já nasceram numa época que vocês têm toda a liberdade. Então, imagina agora se hoje, de repente, tudo isso acabasse e a gente não pudesse nem estar aqui conversando. Como é na China, por exemplo. A gente não poderia estar aqui na China, porque estaria sendo controlado pelo Estado, pelo governo, pela prefeitura, por quem quer que seja. A gente não estaria fazendo esse encontro aqui discutindo política. A gente poderia, talvez, estar discutindo sobre o Partido Comunista, e isso talvez nem online, com a presença de alguém, um moderador e tal. Imagina vocês numa situação como essa. Aí imagina mais além. Você, por exemplo, mulher, que aqui todos somos mulheres, achei muito legal esse nosso encontro só de meninas. Imagina nós, meninas, sei lá, a gente não está mais na escola, a gente na escola ser obrigada só a ir de saia, porque mulher só usa saia. Sei lá, sabe? Que nem existem regimes autocráticos que as mulheres não podem usar calça. Então, assim, a democracia pode ter defeitos, mas ela nos dá uma coisa que é muito importante, que é a liberdade de escolha. Até quem acredita em religião, tal, isso até na Bíblia, e no Alcorão, e na Torá, em todos os lugares, a liberdade de escolha do indivíduo é um dos requisitos básicos para você como um ser humano pensante. Se você perde isso, vocês já pensaram nisso? E a questão... Né? Pode falar, pode falar. Pode falar. Não, e a questão também da democracia, ela tem imperfeições, que foi uma coisa que a Fabíola falou lá atrás, ela nos faz refletir também sobre como é algo, a ameaça à democracia é sempre algo latente, ela está sempre ali na espreita a qualquer momento para, né, tipo, tirar qualquer direito, qualquer coisa que a gente tenha da jogada. E o fato dela ser imperfeita também nos faz refletir o seguinte: a gente tem de fato liberdade? A gente vive numa democracia, ela é imperfeita, mas é liberdade para quem, né? É poder de decisão para quem? A gente, o fato de você não viver num regime autoritário, por exemplo, numa ditadura militar,
não faz com que a gente, numa democracia, nós que somos meninas, mulheres e tudo mais, não sofra com machismo, que não exista racismo, que não exista homofobia. Então, que democracia é essa em que o preconceito, em que as discriminações estão rondando também, né? Até que ponto vai essa nossa liberdade? Nós, mulheres, somos de fato livres ou não, né? Eu acho que são reflexões importantes. A gente nunca pode ficar confortável, né? A gente não nasceu como a Fabíola falou, a gente não nasceu na ditadura, não pegou esse período, mas a gente também não pode ficar confortável, porque quando a gente menos esperar, a gente pode ter todos os nossos direitos usurpados aí enfim, é importante ficar atento. Mas o que eu queria mesmo era ouvir vocês, assim. Sim. Se você pudesse voltar um pouquinho aqueles slides, Fabíola, da política no mundo, em casa, essas coisas. Isso, esse mesmo. Esse é o eu primeiro? Acho que seria legal agora dentro de tudo que a gente falou, ouvir um pouco vocês, o que surge na cabeça de vocês quando a gente pensa em política nesses lugares, né? No mundo, no Brasil, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa. É tudo igual, como a Fabíola falou, a política aqui em São Paulo é a mesma de Belo Horizonte, é a mesma dos Estados Unidos, enfim. O que vocês têm para dizer para a gente sobre isso? Então, primeiramente, acho que todos nós ficamos muito felizes de estar aqui, né? Então, e de ter uma aula como essa. Então, agradeço primeiramente pela oportunidade. Para quem faz relações internacionais, como a maioria daqui, é incrível participar de algo assim, eu tenho essa convicção. E acho que, para começar, política no mundo como um todo, acho que ela sempre foi um tabu mesmo, ela sempre foi algum motivo maior da gente não discutir, da gente não entrar nesse assunto, da gente sempre evitar trazer a política. E isso sempre, eu acho que isso tornou ela tão mistificada do jeito que ela é hoje e distanciou a sociedade dela. Porque talvez ela seja feita sempre por homens, talvez seja feita sempre por homens brancos, inclusive, e a maior parte deles heterossexuais. Então, toda essa normatividade dentro da política talvez tenha distanciado todos os outros movimentos sociais e o resto da sociedade dela. Então, eu acho que em panorama mundial, a política sempre foi um tabu e ela distanciou a sociedade, e hoje a gente vê as consequências disso. Hoje, mesmo tendo nascido num sistema que é liberal, assim, em questões de voto, em questões de democracia, ainda assim, tem muita coisa que eu acredito que a gente consiga conquistar, e tem muitos questionamentos também, mas acho que, para responder a primeira pergunta, eu acho que é isso, da oportunidade das meninas falarem, eu acho que cabe nesse contexto de a política ela ter sido por muito tempo distanciada e estar enraizada nela essa normatividade que deixou todo mundo muito afastado dela. A Maria Clara quer falar agora? Pode falar também. Dá para me ouvir direitinho? Dá. Sim. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, eu fiquei muito feliz. E respondendo à pergunta, eu fazendo um pouco de decoro à Belle, eu enxergo a política como um mecanismo de organização e administração. Ponto. Então, por ser algo que vai organizar e administrar, ele vai caber em todas as instâncias possíveis. Tanto na casa que nós vivemos, no bairro, na cidade, no Brasil, no mundo. E eu fico, às vezes, eu acho curioso, na verdade, quando a gente tem muita mania de, às vezes, dizer, olha, política à parte, está analisando alguma coisa? Não, sem algum viés político, só que a gente tem que entender que a política está em tudo, porque a partir do momento que ela está organizando, ela está administrando, ela está sempre se voltada à sociedade. E sociedade não é só população em si, e também é população e os mecanismos e toda a dinâmica que envolve a sociedade, desde suas concordâncias até discordâncias problemáticas, enfim. Então, a política, eu vejo ela como ela presente em todas as instâncias possíveis. E por ela estar presente em todas as instâncias possíveis, eu vejo ela também, ou pelo menos ela deveria ser, na minha opinião, ela deveria permitir a visibilidade de todos, porque política em si ela é plural.
Logo, ela deveria tentar abranger sempre tudo que, tipo assim, como posso explicar? Ela tem que tentar resolver sempre problemas de todos os segmentos de uma sociedade. E é isso. Acho que a Renata quer falar agora, né? Uhum, Pronto. isso mesmo. Primeiro eu queria agradecer por essa oportunidade, por essa aula. E, enfim, eu também faço RI, eu amo, e, enfim. O que surge na minha cabeça quando a gente fala sobre política, na verdade, voltando um pouco aos conceitos de RI, a política ela é vista como o representante, então, o presidente ou o primeiro-ministro, que seja, que ele assegure ele dê segurança para o país. Essa é a principal ideologia da política, né? Então, que traga segurança para seus cidadãos, que assegure que a população vai ter acesso à saúde, educação e tudo mais. E aí, nesse viés mais social, assim, pensando no nosso dia a dia, uma coisa que eu até estava falando para a Fabiola, que muitos jovens, atualmente, eles não gostam de falar sobre política, porque virou uma coisa tão difícil de se lidar. Tipo, o jovem hoje não quer falar sobre isso, porque ou cria briga, ou é sempre direita, esquerda, não há uma discussão, tudo bem falar sobre isso, sabe? E assim, acho que reiterando o que a Belle falou, é muito complexo mesmo, porque isso vem desde o princípio da história, que sempre foi algo muito distante de toda a sociedade. Sempre havia um grupo que falava sobre política e tinha aqueles seus direitos e outro grupo que não tinha nada. Então, eu acho que tudo isso envolve. E até falando um pouquinho sobre o Brasil, eu imagino que hoje a política é muito complexo de dizer que ela, de fato, de que hoje o presidente assegura a nossa segurança. Estamos em meio a uma pandemia e o presidente diz que é uma gripezinha. Então, é muito difícil falar que há uma segurança no país, que os cidadãos brasileiros falam, tudo bem, eu tenho um governo que me espelha ou que pelo menos assegura que eu possa ter as coisas básicas. Isso não acontece. Então, é muito difícil falar isso. E a gente pode ver isso até na educação. Quantos estudantes de escolas públicas não sabem direito o que é política e como votar, até mesmo como a Fabiola estava me falando, e até mesmo esse projeto faz isso, né? Os estudantes não sabem, eles saem, e aí é por isso que muitas das razões de hoje termos um presidente que não faz suas funções, não cumpre suas funções, e, enfim, outros, Lula, Dilma, que acabaram não cumprindo suas funções e deixando o país em estado caótico, como está hoje, se deve ao fato da população não ter informação. Então, é muito difícil. Eu acho que é isso. Legal. A informação é importante mesmo. Uhum. Agora, para dar tempo também de todas as meninas falarem, a Maria Fernanda quer contribuir também. Oi, gente, muito obrigada, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E, enfim, dando um geralzão do que as meninas falaram, eu sempre penso mais no lado feminino. E eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, que da participação feminina na política é uma coisa bem louca de imaginar, porque, que nem a minha avó, minha mãe, quando elas eram adolescentes, jovens, elas não tinham a mesma voz que a gente está tendo agora. Era uma coisa que isso, por exemplo, elas não teriam o direito de fazer, assim, sabe? E eu fico pensando também numa análise mais atual do Covid, enfim, de como o vírus não é totalmente democrático. Eu sei que o vírus não escolhe pessoa, gênero, enfim, só que a gente tem que ter noção que tem pessoas mais vulneráveis ao vírus, né? Então, por exemplo, mulheres, o índice de violência doméstica na quarentena subiu muito, entendeu? E eu fico assim,
um pouco irritada por conta disso, porque além da gente estar lutando contra um vírus, a gente tem que estar lutando contra algo que foi imposto para a gente durante muitos anos e que a gente ainda está nessa batalha. E para mim dói um pouco falar sobre isso. E, enfim, todos esses movimentos sociais que foram causados por agravamentos de desigualdades e, enfim, todos esses movimentos das hashtags, assim, para mim é muito gratificante isso. Cada dia mais a gente está tendo voz e eu acho que é isso. Muito bacana, meninas. E aproveitando o gancho da Maria Fernanda, é interessante... Só a Gabi, hein? A Gabi não falou nada. Não ouvi a voz da Gabi até agora. E continua não ouvindo. Eu tô com probleminhas de áudio aqui, mas se não dá para ouvir, vocês me avisam. Primeiro, obrigada pelo convite. Também fico muito feliz de estar aqui. Ao contrário das meninas, eu não faço um curso relacionado à política. Quer dizer, diretamente, como a gente falou, tudo é política. Mas eu queria falar realmente sobre isso, né? Puxando o que a Renata, o que a Belle falaram. A gente tem essa noção muito clara, também a Areta falou, de que nós somos seres políticos, todas as nossas ações são políticas. Se pronunciar é político, não se pronunciar é político. Mas, como a Renata falou, a gente tende muito a se afastar da política por achar que ela, muitas vezes, não é pra gente no sentido de não nos representa, né? Quando a gente fala de política no sentido dos poderes, né? Dos representantes, como ela disse, os jovens, as pessoas da periferia tendem a não gostar de política, a não querer falar de política, porque sentem que aquela política no sentido de representantes não é para eles. Então, eu posso dizer, né, como uma menina preta, que a gente pode ver, né? Nós não temos políticos pretos que estão ali nos representando, então tem toda essa questão de não quero falar sobre isso, não gosto de falar sobre isso, porque aquela pessoa que está lá não está me representando. Não só no sentido de pele, né, de gênero, mas no sentido de estar lutando para criar medidas para diminuírem, né, essa lacuna que existe. Então, é muito triste, porque a política é a política em sentido de, né, nossos direitos de votar, de ser votado, é o único jeito da gente conseguir mudar essa situação. Mas é difícil quando a gente, nas escolas públicas, não somos incentivados a gostar de política, a entender a política, entender que política não é também, como vocês disseram, só votar e ser votado, entender os nossos direitos enquanto cidadãos. Então, como as meninas falaram, né, eu acho que é interessante ver essa lacuna que existe e, apesar de sermos seres políticos, nossas ações seres políticas, nossas escolhas, a gente tende a não gostar da política também por isso. Então, só um adendo. Uhum. Legal. Sabe o que eu achei muito interessante? Que cada uma tem uma visão diferente do que é importante na política e na democracia. Vocês repararam isso? E se complementa também. Não né? Não é? Foi muito legal. Eu achei muito legal isso. Porque cada uma pegou, assim, o que mais importa a cada uma. Você vê como a democracia não é como é um conjunto. Cada uma de vocês citou um ponto específico em relação o que é importante em relação à democracia. Isso foi muito legal. Isso foi muito legal de ver. E eu acho que eu também queria fazer um adendo aqui, porque eu acho que é muito importante a gente ressaltar, a partir da fala da Gabi, eu lembrei disso, e um pouco da Mafê, que você aqui hoje está sentada com 5 meninas, mulheres, que algumas fazem RI, outras não, mas para eu conseguir hoje imaginar como ia ser essa discussão e ir atrás de pessoas que eu converse, eu percebi que eu sou cercada e só converso basicamente sobre política com homens. Então, isso é muito problemático. Então, é muito problemático a gente ver que é muito difícil ainda a gente ver meninas jovens engajadas na política. E eu falo isso dentro da minha faculdade, dentro da minha sala de aulas, eu faço relações internacionais, dentro da minha sala de aulas tem muita mulher, e eu não vejo todas falando sobre política. E talvez elas tenham uma opinião política para dar, só que elas não se sentem inseridas, elas às vezes acham que não é o espaço de falas dela. Então, hoje, para selecionar quais pessoas eu gostaria de sentar e discutir política, eu percebi que é muito mais embaixo o buraco, porque toda hora você escuta as pessoas, mas por que você continua defendendo isso? Por que você continua falando que você precisa de mais direitos? Cara, porque não é o fato de uma mulher ter conseguido ir para a Lua, não é o fato de uma mulher ter conseguido abrir uma empresa grande, não é o fato de uma mulher ser CEO de uma empresa grande, não é o fato de uma mulher
ter conseguido chegar na política. O fato é que você olha para onde a gente está hoje, você olha para a nossa juventude e muitas mulheres ainda não falam sobre política, ainda acreditam que elas não estão nesse meio. Então, eu acho que, inclusive, por exemplo, conversando com os meus próprios pais, eles nem sabiam direito o que eu fazia, não sabiam direito que eu me envolvia tanto com política, e às vezes era tipo, putz, mas não é legal você ficar falando sobre isso, porque, você é uma menina e tal. Então, às vezes, tem muito dentro da cabeça da pessoa e às vezes não é nem por maldade. Então, eu acho que veio da fala da Gabi da Mafê, mas é muito importante a gente perceber que enquanto mulheres estiverem falando sobre política, se impondo, propagando política, e a gente consumir a política feminina, ela vai fazer esse giro acontecer. Então não adianta a gente consumir só a política masculina, não adianta a gente deixar de ir em manifestação para defender o direito político da mulher, a gente tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo, a gente tem que consumir política feminina, a gente tem que incentivar elas a estarem nos telejornais e elas fazerem a política acontecer, fazerem palestras, fazerem o movimento que a gente está fazendo hoje e engajar também a nossa idade a ser mais política e as mulheres da nossa idade. Eu fiquei super chateada quando eu vi que, poxa, eu converso sobre atualidades e converso sobre política com mais homens do que mulheres. Então, isso é muito decepcionante e é uma coisa que a gente não se atenta tantas vezes. Mas eu acho super importante, a partir da fala das meninas, a gente ressaltar isso. Porque não é só a nossa democracia que é falha por algo institucional, a nossa democracia é falha porque ela ainda que seja institucional, parece que ela não tá se renovando a partir das novas sociedades, das novas lideranças, das lideranças mais jovens e tudo mais. Então, eu acho Eu acho super legal isso que você coloca, Isabelle, porque faz a gente refletir também sobre um problema que ele é estrutural. Quando a gente fala por quê, né? Tem algumas mulheres que são CEOs, que estão em alguns espaços de poder, algumas pouquíssimas mulheres na política, e mesmo assim, muitas mulheres, se a gente olhar para a mulher do nosso lado, para o nosso cotidiano, elas ainda não se sentem, não sentem aquele ímpeto, né, de se colocar como uma liderança, de se colocar como uma representação importante, porque assim como o racismo, que ele é estrutural na nossa sociedade, o machismo também é. E essa estrutura, ela é muito difícil de você derrubar ela, desmontar, né, desconstruir. É um processo de formiguinha, assim, muito, muito desgastante também, porque as mulheres sempre foram subrepresentadas, as mulheres sempre foram silenciadas, e isso faz com que ela seja colocada nesse lugar afastado, né? Afastado de tudo, porque os homens sempre estiveram no poder, porque os homens sempre tiveram voz. Então, é uma estrutura, eu vejo como uma estrutura que você, quando vai destrinchando, né? Quando você vai desmembrando essa estrutura, você vê que tem muita coisa por trás aí que a gente precisa repensar, que a gente precisa reconstruir, e eu acredito muito que começa por aqui, por isso que eu falo muito de co-construção, né, porque tá aqui com vocês hoje, não importa se fosse uma, se fosse duas, se fosse 20, se fosse 100, é importante a gente estar atuando em conjunto, é importante a gente estar pensando política junto, assim, é muito estimulante e me faz perceber que, caramba, olha só essas meninas tão novas, acabaram de entrar na faculdade e elas têm tanto para dizer, elas têm tanto para contribuir, e isso me deixa assim super empolgada de continuar fazendo o que eu faço, porque é por isso que eu faço, entendeu? É para ver mais pessoas cada vez mais engajadas. E a gente tem 4 minutos, eu estou muito triste com esse Zoom, porque tem mais meninas querendo falar, o que a gente faz? Não, e o pior não é isso. Tem uma das meninas que tem um compromisso também, e ela tem que ir embora. Eu até falei para ela que ia até às 5h30, porque ela tinha um compromisso, a gente já tá chegando nas 6. Já é 6 horas, né? Já assim, gente, não, e o pior é que a conversa tá super legal, dá palpite, né, com a opinião de todas elas. Não vai dar tempo. Porque eu achei sensacional o que elas falaram. Muito sensacional. E esse negócio, que nem a Beli falou, de ficar decepcionada que as amigas parecem, pô, meu, que vocês estão, né, mulherada? Vamos falar do que está acontecendo, né, meu? Acorda, vamos participar e tal.
não é uma coisa de hoje. É isso que você falou, seus pais nem sabem que você entende de política e tal. Na minha época já era assim. Você vê que a coisa não evolui. A nossa posição feminina nesse mundo político parece que está estagnada. A gente tem que mudar isso de qualquer maneira. E é que nem você falou, isso começa que nem a gente aqui. Você chama uma amiga para participar de uma conversa, a Clara chama outra, a Mafê chama outra, a Renata chama outra, a Gabi, todo mundo. Se cada uma traz uma amiga, daqui a pouco a gente é 1000. Sabe, aí vão ter 1000 meninas falando de política. A gente tem que fazer isso, a gente tem que trazer a mulherada para a conversa. Porque mulher, por natureza, já gosta de conversar. Já faz parte da nossa natureza. Então, você chama uma menina, vamos trocar uma ideia, tal, sobre isso, sobre aquilo. É uma coisa tranquila, é um bate-papo, tal. Daqui a pouco você vai ver, tem muitas meninas falando com a gente aqui. E eu acho que é só assim que a gente vai conseguir fazer as mulheres participarem mesmo. Tem que desmistificar, sabe? Ver que é um negócio que, a gente tem que ocupar esse espaço com certeza. Tá demorando muito, a gente já tá ocupando tudo. É que eles têm medo, né? Porque eles sabem que na hora que a gente ocupar, não vai ter para ninguém, né? Então, eles tentam impedir que a gente ocupe. Mas a hora que a gente estiver ali, acabou, A gente tem que continuar fazendo tudo isso. Tem mais encontros, mais conversas. A gente tem vários temas, né, Areta, para falar, né, do Politize, várias aulas. Nossa, não, eu tô triste, na verdade. 1 minuto aqui, ó. Eu tinha tanta coisa para falar e eu não vou conseguir falar. Não acredito nisso. Nós vamos ter que fazer uma segunda, um segundo encontro. Ainda mais porque as meninas que não puderam hoje ficaram super chateadas de não poder participar e ficaram super tensas de não ter uma outra oportunidade de participar. Eu falei, não, meninas, fiquem tranquilas, terão muitas. No nosso próximo encontro, nós vamos ter que deixar elas falarem primeiro, porque aí a gente fala tudo em cima do que elas falarem. Não, só elas. É mais fácil, é mais fácil. Porque a gente perdeu um maior tempo aqui, passando um monte de coisas para elas, que eu tive a impressão que elas já sabem tudo. Não, elas estão muito à frente também. no debate.